E hoje é dia de falarmos aqui sobre a Vale, ticker Vale 3. Lembrando que só nesses últimos 12 meses a ação da Vale já pagou aqui por volta de 11% de dividendos, né? É interessante observar porque a gente consegue ver que esse padrão de preço atrelado a um dividendo, né, muito generoso junto com o JCP faz com que a Vale seja uma das queridinhas aí não só para esse momento atual, mas também para as próximas distribuições de dividendos. Ela não está aqui na nossa lista atualizada das 13 empresas que pagam dividendos acima da Selic, mas nessa nova atualização aqui a gente já consegue ver pelo menos um horizonte, né, mais interessante. Alguns analistas estão dando recomendação de compra, na verdade, na sua maioria, inclusive aqui o próprio Banco Itaú fazendo isso através da sua ADR, né, as ações da Vale negociadas no exterior, mas Banco Santander colocando preços por volta de R$ 90, XP 82, Genial 78, BB Investimento 74, Safra 73 e o próprio BTG 65. Então a gente consegue observar que nada mais, nada menos do que 30, 40% aqui de alta, né, por parte de alguns desses analistas, colocando em relação à própria Vale. Lembrando que uma coisa que pode realmente gerar um certo pessimismo é a questão da economia chinesa, da sua desaceleração e também dos estímulos. A gente sabe que Vale é bem sensível a isso, mas em reunião recente, falando até mesmo sobre essas perspectivas, os próprios conselheiros, diretores da Vale falam sobre melhorar a rentabilidade dela em questão à queda de preço, especialmente do próprio minério de ferro. Por exemplo, havia aqui uma estimativa de que produzisse 86 milhões de toneladas, mas na verdade mostrou uma produção de 91 mil ou milhões, né, de toneladas de minério de ferro. Isso representou aqui uma alta de 13%. É interessante que a Vale sempre vem surpreendendo aqui na questão da produção de minério de ferro. Lembrando, pessoal, que quase que, vamos colocar, 90% da receita de Vale vem do próprio ou da própria produção do minério de ferro. Ela é bem sensível em relação a isso, por isso é sempre muito bom você observar aí a questão da cotação. Lembrando que ela está sim com os preços bem pressionados, na verdade, até por conta de que muitas casas estão recomendando um preço quase que tocando R$ 90. A gente vai mostrar um pouco no final do vídeo sobre um cálculo de preço teto e a gente vai ver o quanto que é interessante do ponto de vista da Vale. Aqui alguns analistas falando a respeito desse dividendo continuar na forma de 10%, o que isso representaria exatamente a soma, né, de quase R$ 5 ou até um pouco mais de R$ 5 nesses patamares de preço, até mesmo junto com o JCP, que ela também paga. Isso de fato é uma rentabilidade muito interessante para o ativo. Outras coisas também interessantes para ser observado é a questão aqui, como eu já comentei, do gráfico, né, que a gente tem que estar sempre olhando, do minério de ferro. Quando você assiste o minério de ferro, você tem que pegar o minério de ferro 62%. Então você pode vir aqui, por exemplo, em mercados, você pode vir aqui em mercadorias, no caso eu utilizo o próprio Trend Economics. Você pode vir aqui, por exemplo, olha, em metais e pegar o próprio minério de ferro. A gente percebe que a cotação do minério de ferro ele está tocando aqui o que a gente chama de break-even, né, para grande parte das mineradoras. O que é o break-even? É a margem aqui de US$ 100 a tonelada. A partir daqui que as empresas começam a ter um ganho de margem. Então, por isso que nesse segundo trimestre, grande parte das mineradoras acumularam aqui prejuízo. Minério de ferro ficou abaixo desses US$ 100 a tonelada, fez com que esvaziassem os estoques, diminuíssem a produção. A Vale fez o guidance dela menor, porém conseguiu registrar uma produção maior. Mas aqui a gente viu, né, o bom período das mineradoras nesse caso, lembrando que Vale, bem como o CSN e essas empresas que são lastreadas em commodities, elas sofrem a ciclicidade. Então você está
preso no efeito cíclico, obviamente, mas isso pode representar ganhos e oportunidades, obviamente. Seguindo aqui um pouco da estratégia de Peter Lynch que a gente fala aqui no canal. Uma coisa que eu gosto também de ver é como que os controladores estão se comportando em relação às suas ações. E a gente consegue perceber uma coisa interessante. Veja que aqui, olha, no período entre maio e junho, onde teve uma boa queda, os controladores fizeram as suas compras na margem aqui de R$ 66. Isso daqui eu estou vendo o que, que os insiders, ou seja, as pessoas lá de dentro, Conselho Fiscal, Controladoria, Executivos, estão fazendo com suas ações. E a gente vê um saldo muito positivo. Por exemplo, num período ruim, eles compraram por volta de 66. Caiu um pouco mais aqui na faixa de 60, mais compra. Cada esfera dessa e a amplitude dela representa a quantidade em valor monetário de compra. Caiu mais um pouco o preço, caiu lá para R$ 56. Esse Vale da Vale, né? Com o perdão do trocadilho, eles compraram mais, venderam um pouquinho e agora estão comprando até um pouco mais. Esse histórico aqui, a gente até consegue ver, se você vier para cá, olha, você consegue ver exatamente o que, cada tipo de membro do conselho tem em relação às suas ações e o balanço, né? Por exemplo, o conselho fiscal tem balanço positivo, tem mais de 80 milhões aí. A controladoria tem aí por volta dos 219 milhões. A diretoria também tem os seus 320 milhões e assim por diante. E todos eles com saldo positivo, fora o conselho administrativo, que é o que menos tem ação aqui, e praticamente é bem representa traço aqui na questão de compra e venda dos controladores. Mas no extrato aqui que é obrigatório informar para a própria CVM, a gente consegue ver aqui nesse extrato do mês de agosto, né, vários índices, vários pontos aqui de compra e compras bem volumosas, né? Então, por exemplo, sabe que a Vale tocou aqui R$ 55, eles fizeram compra à vista de 2,4 milhões de reais em ações. Tocou 56, fizeram compra à vista também, né, de quase 3 milhões de reais. As compras são gigantescas, né, e a gente pode perceber isso aqui por parte da controladoria. Outro ponto também interessante para ser observado em Vale é a questão aqui dos seus dividendos, como comentamos, 11%. 11%, por exemplo, se a gente pegar esse preço base de R$ 60, vamos pegar aqui, olha, vezes 11%, vai dar 6,60. Mas vamos ser um pouco mais realista, né? Vamos imaginar aqui o que a plataforma, por exemplo, da GF está colocando, aproximadamente 9,1, 9,2. Então, se a Vale continuar a R$ 60 vezes um dividendo aqui de 9,5, 9,5, por exemplo, vamos ver quanto que isso daqui daria, R$ 5,70. Agora faz o seguinte, ó, vamos imaginar que 2025 essa projeção de preço dada aqui por alguns analistas realmente se consolide. Vamos colocar na faixa de R$ 75. Dá só uma olhada, ó. Se pegar 75 vezes, por exemplo, nossos 9,5%, isso daqui daria R$ 7,12, o que é bastante coisa aí para a gente, né, pessoal? Então, ficar de olho aí em Vale, porque as perspectivas são bem interessantes. Vamos ver se ela está cara ou barata, de acordo com os critérios de Greenblatt e Graham, que a gente sempre avalia aqui. Para fazer isso, a gente utiliza aqui o nosso painel inteligente. Já chegamos aqui a mais de 700 acessos e esse painel tem ajudado muitas pessoas, os nossos usuários aqui do canal, a encontrar empresas boas e baratas, né, num bom momento de compra, através de ferramentas inteligentes, de filtros, né? Lembrando que esse painel, o preço é atualizado a cada fim de pregão. Então aqui são informações muito bem atualizadas, tá? Ah, e outra coisa que eu esqueci de falar, Vale 3 aqui, se você digitar Vale 3 RI, ó, aí você vem aqui, olha, datas de divulgação do desempenho do terceiro trimestre de 2024. Clica aqui, olha, e aqui eles já colocam para a gente quando que vai ser isso, né? A gente pôde perceber que essa data da divulgação de produção, conforme já mencionamos, já foi esta semana, 15 de outubro. E o mais importante, resultados, que é o que todo mundo está esperando. Marque aí na sua agenda, 24 de outubro, né? Após o fechamento, na próxima semana aí, né? Próxima semana a gente já tem novidades acerca da divulgação de resultados. Muito bem.
Voltando então aqui para o painel, eu vou simplesmente vir aqui no ticker e colocar o ticker que eu quero avaliar, vale 3, sempre em letra maiúscula. E agora aqui eu consigo observar, olha só que interessante, ó, preço teto de Vale R$ 104. Muito parecido aqui, né, em linha, né, com alguns preços, até mesmo cotação em dólar, né, a respeito de alguns bancos que estão cobrindo aí Vale. Então a gente já percebe que tem um preço teto. Se a gente colocar aqui a nossa margem de segurança, a gente vai ficar bem próximo disso daqui, né? Tirar aqui uns 30%, vai ficar aí por volta dos R$ 87, R$ 88. Já traz também o ROI, a rentabilidade. A rentabilidade serve para o parâmetro de Joe Greenblatt, que é o pai da Magic Fórmula. Ele está dizendo que a Vale está barata, porque é uma empresa que está trazendo bastante rentabilidade em função do tamanho da empresa. Benjamin Graham também concorda que Vale está barata por conta dos descontos aplicados em PL e preço sobre valor patrimonial, e também aqui a questão dos dividendos de aproximadamente 11% para um preço de R$ 60,55, data do último fechamento. A atualização desse painel também trouxe esse cara aqui, olha, potencial de aproximadamente 70% de alta aqui no ativo, né, na Vale. É interessante que você consegue filtrar só por ações de grande potencial. Essa também é uma novidade da nossa atualização do painel. Por exemplo, eu consigo vir aqui e filtrar somente pelas baratas de Benjamin Graham e também consigo vir aqui somente as baratas de Joe Greenblatt, pegar aqui e colocar uma liquidez média de pelo menos 50 mil para tirar aquelas ações pouco negociadas e com dividendo de pelo menos 1%, ou seja, que paga alguma coisinha. E aqui, tá vendo? Eu consigo ver as ações de potencial. Olha lá, ó. Eu consigo filtrar, saber as que têm mais potencial, simplesmente clicando aqui, ó, potencial. Ela vai filtrar e vai trazer as que têm mais potencial de valorização. Tem ações aqui de 338%, 282%, 156%, 156 também. Ação aqui, pessoal, que por exemplo, olha, com 338%, hoje ela custa R$ 5,00 aproximadamente, pode chegar a 23 e paga quase 9% de dividendos. Tem outra aqui, por exemplo, olha, pagando 18% de dividendos. Tem outra aqui que está pagando 15% de dividendo, com um potencial de 170%. Então, esse painel eu vou deixar aí o link para vocês na descrição e também nos comentários, caso vocês queiram aí adquirir. Lembrando que está oferta por tempo limitado, ele ainda está no plano vitalício, só paga uma vez e acessa para sempre, incluindo as atualizações. Logo, ele volta para o plano assinatura. Pessoal, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, também se inscrever no nosso canal e caso você queira que eu avalie alguma outra ação, só colocar aí no campo dos comentários. Obrigado pela atenção, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.